Olá a todos os alunos e todos os tutores, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso módulo 4, que hoje nós vamos ver a unidade do módulo 15, que será a unidade 4, ok? Então o tema de hoje é um tema muito interessante, espero que vocês aproveitem. Ok, então hoje a gente vai contar com a participação da professora Ângela, né, professora? Isso. Então, olá, sejam bem-vindos todos, né? Um grande abraço aos nossos tutores, aos nossos alunos. Nós contamos hoje com a participação de vocês, prestem bastante atenção na aula, que é para depois desenvolver as atividades e possamos realizar a correção com a participação, com a interação, que é muito, muito importante mesmo hoje. Isso mesmo, então a aula de hoje nós temos, né, como tema noções sobre a contaminação alimentar. Então esse é um tema essencial, né, para a gente reduzir todos os tipos de contaminação dentro da cozinha, na hora da manipulação dos alimentos. Então muita atenção durante a aula de hoje, o tema é muito interessante, ok? Então vamos ver o que a aula de hoje vem nos trazer. Bom, então noções sobre a contaminação alimentar. O objetivo da aula de hoje: conhecer os agentes causadores da contaminação alimentar, entender quais são as doenças causadas por contaminação alimentar e conhecer os cuidados que devemos ter com a água e também compreender os cuidados em relação ao manejo de resíduos e também com o lixo. Então esses são os focos da aula de hoje. E você já ouviu falar sobre contaminação alimentar? Sabe o que isso significa? Você sabe quais são os perigos que a contaminação alimentar pode causar para a saúde das pessoas? Você já parou para pensar, né, sobre essas perguntas? Será que realmente tem algum perigo para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas? Então vamos conhecer um pouquinho sobre a contaminação alimentar. Bom, e você, né, que é um bom técnico em alimentação escolar, quais são os cuidados que você deve ter, né? Você é responsável por quê? Pela produção segura dos alimentos, visando garantir a saúde dos alunos, dos professores e dos demais funcionários que se alimentam, né, da alimentação escolar. Pois, afinal de contas, essa parte, né, desse cuidado, ele também envolve o quê? A promoção da alimentação saudável, que a gente já viu em aulas anteriores. Quando se fala em alimento seguro, isso significa o quê? Que esse alimento ele é livre de qualquer tipo de contaminação, capaz de provocar doenças nas pessoas que consumirem esse alimento, ok? Então, mas você sabe quais são essas doenças que podem ser provocadas por esses alimentos contaminados ou estragados? Né? Você deve estar se perguntando, será que doença é essa? Será que a gente já estudou? Será que são doenças comuns? Será que é obesidade? Não sei, né? Então vamos ver quais são os efeitos que podem causar, ok? As doenças transmitidas por alimentos podem ser a intoxicação, a infecção, a intoxicação alimentar e a intoxicação química, tá? Então são esses tipos de alimentos. A contaminação dos alimentos pode acontecer por vários tipos, né? Pode ser provocada pela contaminação por organismos vivos, que são os perigos biológicos, a contaminação por substâncias químicas, que são os perigos químicos, e também a contaminação física, ok? Logo após a gente vai ver um pouquinho de cada tipo de contaminação. Então, para iniciar, a gente vai ver os perigos biológicos dos alimentos, né, que podem ocasionar nos alimentos. Os alimentos podem ser contaminados por dois tipos de organismo vivo, que são os micro-organismos e parasitas. Bom, os micro-organismos ou micróbios, vocês com certeza ouviram falar, são seres vivos formados por apenas uma célula, né, exceto o vírus, e por isso são tão pequenos que a gente não consegue ver ele a olho nu. Precisamos de quê? De um aparelho chamado microscópio para poder enxergar o micro-organismo, ok? Bom, esses perigos, né? Esses perigos biológicos são considerados, são causados pelos micro-organismos, e esses micro-organismos, como exemplo, nós temos aqui as bactérias e os fungos, né? Os fungos, eles podem ser os bolores ou as leveduras, e as águas microscópicas e também os vírus. Como qualquer outro ser vivo, os micro-organismos se reproduzem, crescem, se multiplicam e morrem.
Mas o que diferencia ele do homem é que os micróbios, né, eles se multiplicam muito rapidamente. Em questão de minutos, eles podem redobrar a sua quantidade. E isso é muito perigoso se um alimento estiver contaminado pelo micro-organismo. Algumas bactérias e fungos fazem bem à saúde e são utilizadas até mesmo na indústria da produção dos alimentos, como no caso dos iogurte, queijo e o fermento do pão. Então a gente vê que as bactérias nem sempre são não são apenas perigosas, mas elas ajudam também na produção de alguns alimentos. E também elas são essenciais à vida, como as bactérias responsáveis pelo quê? Pela digestão dos alimentos em nosso organismo. Ok? No entanto, outros tipos de micro-organismos podem ser tão perigosos, capazes de fazer mal à saúde. Então temos que ter esse cuidado. Então, em relação às bactérias, a gente tem que saber que elas são benéficas, mas podem ser também maléficas, ok? E um exemplo, né, de alimento contaminado por bolor, que são os fungos, é quando o alimento apresenta uma aparência esbranquiçada ou esverdeada, né? Isso pode acontecer o quê? No pão, nas geleias e nas cascas das frutas. Quando eles apresentam isso, né? Apresenta essa aparência, isso pode dizer que eles estão contaminados, né? E a gente acaba não ingerindo esse alimento, porque a gente consegue perceber que o alimento está contaminado por algum micro-organismo, nesse caso pelos fungos, que são os bolores, tá? Então, quando a gente percebe isso, a gente acaba não se alimentando, né, desse organismo devido ao mau cheiro e a aparência ruim, que a gente percebe que ele está estragado. Então, as pessoas geralmente não consomem esse produto, esse alimento. Mas nem sempre é assim, né, professora? A gente pode acabar consumindo um alimento sem perceber que ele está contaminado. A vantagem dessa questão dos fungos é que ele é perceptível a olho nu, né? Já outros micro-organismos, já não. Eles não deterioram o alimento continua com o mesmo cheiro, com a aparência, o aspecto dela é completamente como se estivesse sem nenhum micro-organismo. Por isso a importância de nós falarmos para vocês aqui, ressaltar de novo a questão da preparação. Então você preparou, faça aquele planejamento para que o alimento, a alimentação escolar que você fez daquele dia, ela não fique exposta durante muito tempo, não é, professora? A certa temperatura. O armazenamento dos alimentos também é importante, porque como vocês viram, os fungos também, eles podem aparecer nos alimentos em função de um armazenamento inadequado, né? É isso mesmo. E agora a gente vai ver o que acontece se o alimento não estiver contaminado e a gente não conseguir perceber, né, que o alimento está contaminado e a gente consumir esse alimento. O que acontece, ó? Olha aqui, entretanto, ó, muitas vezes o alimento ele pode estar contaminado e não apresentar nenhuma característica, né, por algum micro-organismo, mas não apresenta nenhum tipo de aparência, né, que ele está estragado. E aí o que acontece com esse alimento? Então o que acontece? As pessoas, elas não percebem, né, que o alimento está contaminado e acabam comendo, né, consomem e lá está o micro-organismo pronto para atacar, né, o seu organismo, causando o quê? Sérias complicações, como diarreia, vômitos, febre, mal-estar, calafrios, cólicas, dores na barriga e outros tipos de características, ok? Então, aqui é mais complicado. Então, com certeza, nesse caso aqui, é muito difícil a pessoa não apresentar uma doença, tá? Causada pela contaminação desse alimento. Esses micro-organismos, eles são conhecidos como patogênicos, tá? Que são os causadores de doenças, ok? Bom, ainda falando sobre a contaminação, né, por organismo vivo, aonde que a gente pode encontrar esses micro-organismos? Bom, os micróbios ou micro-organismos, eles podem ser encontrados em todos os lugares, certo? Eles estão no ar,
na água, na terra e até mesmo no nosso corpo, né? Tipo nas mãos, nos pés, nas unhas, no nariz, no cabelo, no olho, na barba, tá? Então, tá vendo qual a importância da gente fazer nossa higienização pessoal? Porque nosso corpo ele é formado por micro-organismos, por bactérias. Se eu não lavo a minha mão, não higienizo a minha mão antes da preparação do alimento, com certeza esse alimento vai ter algum micro-organismo, ele vai estar sendo contaminado por algum micro-organismo, ok? Então, lembre-se sempre disso, o nosso corpo é formado, está cheio de bactérias, tá? Bom, e você sabe em qual ambiente esses micro-organismos se multiplicam? Para viver e se multiplicar, os micro-organismos eles precisam de água, né, e de alimento, no caso que eles gostam. Restos de comidas em temperaturas ambientes, como por exemplo, é fatal para que o micro-organismo se reproduza. Além do tempo também que é necessário e da temperatura, tá? Uma temperatura ideal, nem muito quente, nem muito frio. Então, são esses três aqui, ó. No caso, para que o micro-organismo se multiplique, ele precisa do alimento, né? Ele precisa de um tempo e também de uma temperatura adequada. Tendo esses três itens, já é um perigo, ok? Então, cuidado na hora de deixar o alimento, né, em uma temperatura propícia para a reprodução do micro-organismo. Na maioria das bactérias, né, patogênicas, que a gente acabou de ver, que são as bactérias que causam algumas doenças, contaminantes dos alimentos, multiplicam-se com maior facilidade, ok? Em temperatura entre 5 a 60 graus Celsius. Então, aqui na hora da temperatura, é essencial que a gente aqueça o alimento na temperatura ideal para evitar justamente isso, ok? A proliferação dos micro-organismos e bactérias. Eles podem ser transportados também pelas embalagens, né? E também pelos alimentos, matérias-primas, utensílios e equipamentos, se o equipamento estiver sujo. Mas o principal, né, é o homem, o principal meio de transporte do micro-organismo é o homem, ok? Então, aqui a gente mais uma vez frisa, né, professora? A gente sempre vem comentando, tenha atenção na hora do recebimento do alimento, verifique se o alimento realmente está adequado, na hora de guardar, tire dessa embalagem, higienize e guarde. Por quê? Você está vendo? Porque é devido a essas bactérias e micro-organismos que já vêm, né, nesse alimento e que se a gente deixar do jeito que ela chegou, com certeza o alimento continuará contaminado, né? Isso, e causará problemas agravos à saúde das crianças e é o que nós não queremos, né? Então, todo o cuidado, ele é importante em todas as etapas e também na final, não é, professora? Que é do pré-preparo e também o preparo do alimento, aquela questão, são pequenas atitudes do dia a dia que não se presta atenção e que se termina de uma certa forma contaminando o alimento. Então, interessante é que se tenha todo o cuidado para evitar qualquer problema, né, com relação à saúde, que você possa ofertar uma alimentação com qualidade, com segurança, que é o que nós queremos. Isso mesmo, então a segurança alimentar ela é essencial, ok? Continuando aqui, ó. Outros transmissores, né, de contaminação são os animais e também os insetos, chamado de pragas, tá? Por causa dos malefícios que podem causar ao homem. Exemplos dessas pragas são ratos, moscas, baratas, formigas, cachorros, gatos, coelhos, morcegos, pombos e outros animais, ok? Então, por isso que a gente fala que dentro da cozinha não pode haver esses bichos, ok? Não pode ter um cachorrinho de estimação, não pode ter um gatinho de estimação, né? Porque eles podem realmente estar transmitindo alguma bactéria para o alimento. Então, não adianta nada se você teve todo o cuidado, né, durante todas as etapas da preparação, mas se você tem um bichinho desse na cozinha, tá? Então, não pode haver de jeito nenhum. E tem que ter cuidado. Por isso que a gente tem que evitar, né, também as baratas. Se a gente viu, a gente tem que solicitar, né, para colocar o remedinho para poder matar essas baratas, esses ratinhos, tá? Não pode haver de jeito nenhum, ok? Professora, só acrescentando aqui, entre esses cuidados que a professora falou, vale a pena ressaltar também que na cozinha, ela é o local específico do técnico em alimentação escolar. Então, ela não é o local para ficar transitando
circulando, entrando gente, saindo, conversando, não é isso? Porque nós sabemos que em muitas escolas as cozinhas elas têm uma estrutura pequena e também não tem uma refrigeração, o que faz com que a temperatura fique mais aquecida e com certeza causar algum prejuízo, porque essa questão de gente entra, gente sai, você sempre está conversando, e você conversando e manipulando o alimento, isso não pode. Isso mesmo, não pode de jeito nenhum, bem lembrado, professora. Bom, continuando aqui, né? Bom, agora a gente conseguiu perceber, conhecer quais eram as contaminações biológicas, e agora a gente vai começar as contaminações químicas, né? Ok? O perigo químico. Como que acontece a contaminação química de alimentos? Bom, a contaminação química de alimentos, ela ocorre desde a produção, né, da matéria-prima, no caso nas plantações, até quando esse produto chega à mesa de quem vai consumir, ok? Bom, o efeito da contaminação química, ele pode ocorrer a longo prazo, né, não imediato como é o dos perigos biológicos, tá? Como é o caso de substâncias, né, carcinogênicas, ok? Capazes de provocar o câncer, ok? Então, às vezes eu me alimentei por muito tempo, né, de um alimento que é contaminado por esses perigos químicos e com o tempo vem o resultado, né? Pode vir um câncer, ok? Bom, outro tipo também perigoso são os metais pesados, que têm efeito cumulativo no organismo das pessoas, ou seja, a carga de contaminação vai aumentando à medida que o indivíduo ingere os alimentos contaminados com essas substâncias, com esses metais pesados, que também estão presentes nos alimentos. Bom, os efeitos a curto prazo que esse contaminante pode provocar são o quê? As alergias, tá? E são numerosos os tipos de contaminação, né, por agentes químicos nos alimentos. Mas na aula de hoje nós vamos ver o que? Apenas a questão dos resíduos de materiais de limpeza, que também é muito comum, e os resíduos de agrotóxicos, né, ou pesticidas, que vocês já estudaram, né, essa parte de agrotóxico com a professora Sabrina. Então hoje a gente vai relembrar, vai só ver o perigo, né, ela falou muito sobre a questão dos agrotóxicos presente nos alimentos, e hoje a gente vai ver o perigo desse tipo de contaminante, tá? O que ele pode estar causando para a saúde da população. Bom, em relação aos resíduos de materiais de limpeza, né? Ou seja, o que é isso? São as sobras de desinfetantes, por exemplo, que podem permanecer nos equipamentos e nos utensílios quando não são limpos adequadamente. Ou seja, o enxágue ele não foi bem feito. Consequentemente, podem o quê? Ser transferidos para o alimento. Então, na hora de higienizar também os utensílios, maior cuidado, ok, gente? Não pode ficar resíduos de materiais de limpeza de jeito nenhum. Cuidado, pois esses resíduos, eles são tóxicos. Então, por isso que eles trazem malefícios para a saúde. Então, para prevenir esse tipo de contaminação, é necessário alguns cuidados, como estar bem atento à utilização dos produtos, né, de limpeza e sempre seguir as recomendações sugeridas nas embalagens. O que pode acontecer? Alguém pode pensar assim, bom, vou colocar bastante, né, esse desinfetante, porque assim a louça, o utensílio vai ficar bem limpinho e eu não vou correr risco nenhum. Não é bem assim. Se você colocar mais do que necessário, realmente você pode estar contaminando esse utensílio, ok? Então, o ideal é que você sempre faça a leitura do rótulo e veja qual é a medida correta que você deve utilizar, tá bom? Bom, e em relação aos agrotóxicos, né? Eles também são chamados de pesticida, ok? E são usados na agricultura para proteger as plantações da ação das pragas, que a gente já viu na aula da professora Sabrina, e aumentar o rendimento da colheita, além de deixar as frutas e as verduras e legumes com aparência mais bonita. Então, por isso que se utiliza, né, os agrotóxicos. Nem todos os agrotóxicos são seguros para uso em alimentos, né? E mesmo aqueles que são adequados, né, aqueles que devem ser utilizados, eles não podem deixar resíduos que eles podem deixar alguns resíduos que são perigosos se eles forem utilizados em alta concentração. Então, mais uma vez, cuidado, né? Na hora da agricultura lá, o agricultor ele deve ter esse cuidado e essa preocupação.
a maioria dos agrotóxicos, eles são compostos de metais pesados, como mercúrio, chumbo e alumínio. E a gente viu aqui no slide anterior que esses tipos de metais pesados podem trazer consequências para a saúde. Bom, os metais pesados, eles são exemplos, né, que não devemos ter no organismo, nem em quantidades mínimas, pois levam em pouco tempo a sintomas de difícil diagnóstico. As principais condições, né, e doenças provocadas pela contaminação por metais pesados tóxicos são o quê? Dores de cabeça, irritabilidade, perda da memória, infertilidade, insônia, osteoporose e depressão. Então, olha aqui a importância, né? A gente, às vezes, não dá a devida importância para isso, mas olha o que tudo é o que os metais pesados podem provocar, né, na nossa saúde. Esses metais pesados, eles levam de 20 a 30 anos para serem eliminados do nosso organismo. Então, imagina você consumindo alimentos, né, com grande quantidade de agrotóxico por um período muito longo. Olha só o tempo que ele leva para sair do nosso corpo. Muito tempo, né? Bom, mas conseguimos eliminá-los ingerindo alguns alimentos ricos em substâncias chamadas de quelantes, ou também neutralizadoras. Bom, essas substâncias, elas são capazes de inativar a ação daquela que está prejudicada ao organismo, ou seja, então tem pelo menos uma saída aqui, né? E um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Tipo, para o chumbo, né, que é um metal, ele, se consumido em grande quantidade, o que eu posso consumir para estar minimizando esse efeito do chumbo no meu organismo? Alimentos fontes de vitamina C, vitamina B6, vitamina E. Para o alumínio, posso estar consumindo cálcio, magnésio e vitamina B6, ok? Então, nós temos essa saidinha aí. Bom, e aqui no quadro abaixo, eles nos mostram que algumas doenças decorrentes à intoxicação química, né, por meio de metais pesados. Como, por exemplo, o chumbo, ele pode provocar o que em grande quantidade, em excesso? Anorexia, sonolência, né? Então, várias patologias, várias doenças aqui no nosso organismo. O alumínio pode provocar constipação, cólicas, fraqueza, anorexia também, certo? E o mercúrio, que é muito conhecido, né? Pode provocar o quê? Estomatite, né? Uma doença no estômago, algumas alterações emocionais. Então, assim, o quadro mostra aqui várias doenças, várias consequências que esses metais pesados podem estar ocasionando no nosso organismo, tá? Bom, então a gente já viu dois tipos de contaminação, né? Que foi a contaminação por agentes biológicos, agentes químicos, e agora a gente vai ver a contaminação física, né? Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Então vamos conhecer um pouquinho. São considerados perigos físicos, né? Perigos físicos, os materiais estranhos encontrados em alimentos. Os materiais mais frequentes, né, que são encontrados nos alimentos são o quê? Fragmentos de vidro, metais, pedra, madeira, joia, insetos, materiais de plástico, areia, cabelo e objetos de uso pessoal. Ok? Então, esses tipos de materiais são os materiais que provocam o quê? A contaminação física. Com certeza você já passou, né? Ou conhece alguém, alguma experiência de alguém que já encontrou um fio de cabelo no alimento, um pedacinho de pedra. Então, esse alimento está contaminado por um agente físico, né? Então, é uma contaminação física. E é muito comum, né, professora, a gente vê reclamações sobre esse tipo de contaminação. Isso. E aí, professora, ressaltamos aqui de novo a importância do técnico nesse procedimento. Aliás, em todas as etapas. Verificar direitinho, ver esse momento do pré-preparo, é questão de catar o alimento, o feijão, a questão dos EPIs. Quando nós falamos assim, gente, não pode, nem brinquinho pequenininho, professora, nem brinquinho pequenininho, porque vamos que você está no aperreio lá, porque nós sabemos que o quantitativo de técnicos, ele é bem reduzido, o que dobra o trabalho do técnico na cozinha. E ele está no aperreio, vai que uma tarraxinha do brinquinho dele cai lá no arroz e ele não viu, ou no feijão. E aí?
é complicado, né? Então, é a questão da segurança alimentar, a questão da qualidade da alimentação, por isso que é importante você seguir os passos, a questão da utilização dos procedimentos, verificar direitinho todo o ambiente que você está preparando, se não tem nenhum objeto, enfim. E até a questão também, professora, voltando um pouquinho, da higiene dos alimentos, por conta dos pesticidas, na verdade, isso mesmo. justamente para evitar, não vou lavar direitinho, só passei uma água, não é passar uma água, é lavar direitinho, porque também existem esses produtos que são utilizados que de uma forma para ajudar, mas tem outro lado da moeda também que nós temos que verificar isso, né? Então, quando nós falamos e ressaltamos aqui sempre a importância da atuação de vocês, de todos os procedimentos, é porque existem esses detalhezinhos aí, né? Isso aqui só são exemplos de algumas tipo de contaminação física, né? Porque se fôssemos adentrar em detalhes, levaria mais tempo. É isso mesmo. Então, como a professora Ângela falou, a questão da contaminação, né, por esses tipos de contaminantes, no caso, os brinquinhos, né, os anéis, relógio, é por isso que a gente já auxilia vocês a não utilizarem. Então, não levem para o trabalho, não vão com eles, porque vocês não podem utilizar isso no momento da preparação dos alimentos. Então, é ideal que você já deixe em casa para não correr o risco realmente de esquecer de tirar, ok? Então, não pode utilizar esses tipos de objetos na hora da preparação do alimento, tá? Então, voltando aqui, ó. Os perigos físicos, eles podem chegar aos alimentos em qualquer etapa de sua produção, ok? Comparando-se com os demais tipos de contaminantes, né, que é o biológico, como a gente viu, e o químico, o contaminante físico, ele é o que menos causa, né, risco à saúde, mas ele é o que menos causa, mas ele causa sim, ok? É só comparado aos outros que o perigo são mais, né, evidentes, ok? Bom, para evitar a contaminação física dos alimentos, os manipuladores, né, e os visitantes não devem utilizar joias, como a gente falou, nem objetos pessoais na cozinha, tá? De jeito nenhum. Então, aqui algum exemplo, né, de materiais estranhos que podem ser perigos para os alimentos. Ó, os vidros, eles podem provocar cortes na boca, né? Os fragmentos de metais podem apresentar pontas ou superfícies. As pedras podem causar danos aos dentes dos consumidores. Madeiras pode ter as farpas agudas, né, que podem provocar cortes também na boca e na garganta. Então, dá para você perceber aqui qual é o perigo, né, da gente encontrar um contaminante físico? São esses perigos aqui, ok? Então, muito cuidado para que a sua comida não seja contaminada por nenhum tipo desses contaminantes que a gente conseguiu estudar até o momento. E agora que a gente conheceu, né, os contaminantes, nós vamos conhecer as doenças transmitidas por alimento, que são conhecidas como DTA, ok? Então, essas doenças, quando os alimentos estão estragados ou contaminados por micro-organismos, né, podem transmitir doenças como intoxicação, infecção, toxificação alimentar, entre outros tipos de doenças, tá? Podem provocar o quê? Diarreia, vômito, febre, mal-estar, né? E ainda alguns casos de morte, dependendo do perigo, né, da intensidade dessa doença. Bom, aí só para você verificar um pouquinho, quando a gente fala de intoxicação, é um tipo de doença, né, manifestada após a ingestão de alimentos contaminados com toxinas produzidas por bactérias que já estavam presentes, né, no alimento e tiveram justamente o quê? O tempo e a temperatura ideal para que elas pudessem se multiplicar. Então, o que vai diferenciar essas doenças é justamente o tipo de bactéria que pode causar. E aqui está o exemplo, né? O tipo das bactérias que causam as intoxicações são, um exemplo, a Staphylococcus aureus, né? Que são as mais conhecidas, tá? E quando é que acontece a infecção? Também é uma doença que vai se manifestar após a ingestão de um alimento que está contaminado, né, pelo micro-organismo. Que são capazes de multiplicar-se no estômago, tá? No intestino humano, produzindo o quê? Toxinas e machucando justamente esse órgão. E um exemplo muito comum, né, de bactéria que provoca
é a Salmonella, também muito conhecida, e também a E. coli, que com certeza vocês já ouviram falar em algum momento, aí, em algum noticiário de pessoas que se contaminaram por alimentos que estavam contaminados com essas bactérias, tá? Temos também a toxinfecção, essa aqui ela não é tão conhecida, tá? Ela também se manifesta após, né, ingerir um alimento que está contaminado, né, com o organismo prejudicando o que? A saúde, que ainda liberam substâncias tóxicas. Um exemplo é a cólera, né, que já foi muito presente no nosso ambiente e que hoje em dia ela já está minimizada, mas ainda existe, tá? E a intoxicação química, tá? Essa é mais fácil da gente perceber, né? Ela também é uma doença que vai ser causada após a ingestão de um alimento contaminado, mas é contaminado o quê? Por uma substância química, como a gente falou agorinha, sobre os agrotóxicos, né? Sobre os raticistas, metais pesados e as toxinas produzidas por fungos. Então, esses são os tipos de doenças que podem ser ocasionadas pelo um alimento que está contaminado, ok? O que vai diferenciar uma da outra é justamente o tipo de bactéria que vai causar essa contaminação. E isso a gente só consegue perceber através de exames, ok? Então, por isso que quando a pessoa está com esses sintomas, é interessante que ela procure, né, uma assistência para saber realmente qual o tipo de contaminação que ela está, ok? Bom, quem cozinha normalmente trabalha na presença do quê? De micróbios ou micro-organismos, que já estão em todos os lugares, como a gente viu também no nosso corpo. A cozinha é um lugar onde eles adoram estar, já que nesse local, né, há o alimento, o calor e a umidade que eles precisam para se reproduzirem, tá? Bom, então, os cuidados com a manipulação dos alimentos, eles são indispensáveis. Os alimentos, eles podem ser contaminados por diversos fatores. Pela falta de higiene de utensílios, mãos e equipamentos, pelo cruzamento de alimentos crus e cozidos, tá? Principalmente na hora de arrumar o armazenamento na geladeira, e exposição prolongada do alimento em temperatura inadequada ou cozimento insuficiente de tempo e temperatura. Então, olha, esses cuidados são tudo assim responsabilidade realmente do manipulador de alimentos, ok? Bom, e aqui foi só para poder ilustrar, né? Vocês têm na apostila de vocês, o tipo de micro-organismo que pode causar, que pode ser encontrado aonde, né? Aqui os estafilococos, eles podem ser encontrados no cabelo, no nariz, na boca. Então, olha a importância, você está produzindo um alimento, passa a mão no nariz, na boca e vai pegar na carne. Então, você vai contaminar essa carne. E qual é o sintoma de uma doença que vai se manifestar o quê? Vômitos, né, náuseas. Então, olha o cuidado. Isso aqui foi para vocês poderem terem uma noção qual é o micro-organismo, aonde eles estão presentes no nosso corpo, né, ou mesmo no ambiente, os tipos de alimentos que ele pode contaminar e também os sintomas que ele vai provocar. Bom, aqui também continuando os tipos de bactérias, né, e onde que eles são encontrados, tá? Então, tudo isso você tem no seu manual, você pode estar lendo com calma logo após. Bom, e aqui as doenças transmitidas por alimentos, elas acontecem principalmente em pessoas debilitadas, né? Ou as pessoas que estão mais sujeitas a este tipo de infecção são justamente os idosos, as crianças e as gestantes, tá? Bom, e os alimentos mais envolvidos, né, em casos de doenças transmitidas por alimentos são o quê? A preparação preparações muito manipuladas, como por exemplo o empadão, o salpicão, né, que mexe aí com maionese, a preparação de base com maionese. Bom, os pratos preparados na véspera, quando mal conservados, como por exemplo uma feijoada, uma carne assada. Vamos supor que você preparou o alimento e acabou, né, não conservando, não guardando ele de uma forma adequada. Com certeza esse alimento vai ser contaminado. E também doces e salgados recheados. Então, esses tipos de alimentos são os alimentos que estão mais propícios a serem contaminados, ok? E quais são os sintomas, né, dessas doenças causadas por alimento contaminado? São a diarreia, a formação de gases, náuseas, vômitos, febre, dor abdominal e dor de cabeça, tá? Então, olha só. Quando temos bons hábitos de higiene, a quantidade de bactérias presentes em nosso meio é bem menor, né,
o risco de acontecer algum problema também. Então temos que ter o cuidado com a higiene do ambiente e a higiene pessoal. E agora, outro tipo de contaminante, né? A água também pode estar contaminada. Então a gente tem que ter esse cuidado. Não adianta nada a gente querer higienizar os alimentos se a água estiver contaminada, ok? Então vamos conhecer um pouquinho. A água também pode ser um veículo de contaminação dos alimentos. Portanto, ela deve ser de boa qualidade, ou seja, não pode ter gosto, cheiro, ela deve ser transparente e livre de micro-organismos perigosos. A água utilizada na cozinha da escola ou em outro lugar, né, ela tem que ser sempre tratada, passar por um processo de tratamento. E a água, ela pode ser bebida, né, sem algum perigo de transmissão de doença, é justamente uma água engarrafada, né, de procedência conhecida, ou seja, dentro do prazo de validade para o consumo. Ou também a água fervida ou filtrada, tá? E a água clorada, né, com a adição de hipocloreto de sódio. Então esse é o tipo de água que a gente considera uma água, né, livre de contaminantes. Bom, a questão do filtro, né, que já foi muito presente em nossas vidas. Apesar do filtro ser considerado uma forma de tratamento da água, ele não consegue, eliminar os micro-organismos, como a giardia e também a ameba, que são parasitas presentes nas fezes do homem. Portanto, é muito importante que se conheça as procedências dessa água, né, que é colocada no filtro, não é qualquer água que deve ser colocada lá. Além disso, a higienização do filtro também deve ser realizada regularmente, tá? Para evitar essa contaminação, porque não adianta nada você ter um filtro e deixar um ano sem uma higienização. E a questão da fervura da água. Ferver a água é uma forma de tratá-la, pois a fervura a 100 graus Celsius, ela é capaz de eliminar quaisquer organismos vivos que nela estejam presentes, pois a fervura mata as bactérias e os parasitas. Então, ferver a água é muito bom, tá? Você deve ferver essa água. E o hipocloreto de sódio, né, que também é um composto químico, além de um poder de sanitizar, ele também pode ser utilizado para torná-la água potável, própria para o consumo. O hipocloreto de sódio, ele é comercialmente conhecido, sabe como? Água sanitária, tá? Então, você pode estar utilizando na hora do preparo, né, aí do seu alimento com a água, pode estar adicionando ele na água para torná-la melhor para o consumo, torná-la uma água potável. Mas não é qualquer água sanitária que você deve utilizar no preparo dessa água, ok? A gente tem que ter algum cuidado, como por exemplo, a água sanitária, ela não pode ter perfume, tá? Então, não é qualquer água sanitária, né, professora, que a gente pode chegar lá e colocar num alimento, ok? De forma alguma. De jeito nenhum. Então, continuando. Para fazer a cloração da água, tem algumas instruções no livro de vocês também, tá? Então, aqui ele vem falando, conforme você for utilizar, se for 1 litro, a quantidade que você tem que utilizar de medida caseira, né, que é o que vocês vão utilizar, 2 gotas, e o tempo que você deve utilizar, 30 minutos. Então, fazendo esse procedimento, você vai estar tornando a água potável, uma água boa para o consumo, ok? Então, é facinho, não tem o porquê não fazer, tá? E agora os cuidados, né, com os resíduos, com o manejo de resíduos e também com o lixo. Isso também é muito importante dentro da cozinha. Bom, o acúmulo do lixo, né, em qualquer ambiente, principalmente na cozinha, é uma fonte perigosa de micro-organismo. Por isso, devemos ter os seguintes cuidados com o lixo. Deve-se removê-lo diariamente ou quantas vezes forem necessárias durante o dia. Se você viu que o lixo já está ali, né, enchendo, não precisa nem transbordar, já está próximo de encher, pode já retirar esse lixo, né, da cozinha. O lixo também, ele deve estar sempre ensacado e em recipientes apropriados, com tampa e pedal, né, para que você não tenha contato com o lixo. Então, você não precisa tocar esse lixo com as mãos quando for abrir. Então, esse também é essencial que o lixo esteja em um recipiente adequado. Quando removido dos ambientes, o lixo ele deve ser armazenado em um local fechado,
frequentemente limpo até a coleta pública. E após o manuseio com o lixo, as mãos devem ser lavadas para evitar uma contaminação, ok? Então, o lixo, quando exposto, atrai o quê? Insetos, roedores e outros tipos de animais considerados veículos de contaminação, tá? Então, portanto, mantenha sempre tampado, ok? Então, olha aí também um outro tipo, né, de contaminante que pode haver dentro da cozinha, o lixo. Então, você deve ter um cuidado especial com o lixo, né, professora? Isso. Não apenas com as outras partes que a gente já viu e deixar o lixo, já que é lixo, ele não me traz nenhum perigo. Não é bem assim. Então, assim, só uma sugestão. Cada turno retire, para ser assim, que retire o seu resíduo, né, que vocês produziram durante o preparo e acomodá-lo de forma adequada e retirar do ambiente, porque você pega, não, foi pouco lixo, vou deixar para o outro turno tira. Não, cada um tem a sua responsabilidade. Isso, acabou o né? seu período, né, vamos supor que o seu horário é o horário da manhã, acabou o seu expediente, tire esse lixo, retire, coloque, né, lá no local adequado e deixe o ambiente limpo já para outra equipe que vai entrar, ok? Assim você evita de deixar aquele contaminante dentro da cozinha. Da cozinha, atrair mais, por exemplo, os roedores, que daqui a pouco vão roer os alimentos, que vão contaminar os alimentos, que vai contaminar, que Deus livre as crianças, não é isso? Isso não mesmo. É isso que nós queremos. Então, muito cuidado, ok? Então, vamos saber um pouquinho aqui sobre a questão da coleta seletiva. Você já ouviu falar alguma coisa? Vamos saber o que é isso. A coleta seletiva do lixo, ele é um processo que consiste na separação, né, e no reconhecimento dos resíduos descartados por empresas e pessoas. Desta forma, os materiais que podem ser reciclados, eles são separados do lixo orgânico, que são os restos de carne, frutas, verduras e outros alimentos. Então, com certeza você já viu em algum lugar esses tipos de lixeira, né? Que são as lixeiras destinadas para a seleção do lixo, né? Então, a gente acaba separando o lixo que pode ser reaproveitado do lixo que não é aproveitado. E a reciclagem? Bom, no sistema de coleta seletiva, os materiais reciclados, eles são separados em papéis, plástico, metais e vidros. Então, essas lixeiras, elas têm os nomezinhos lá para a gente jogar conforme o tipo de material. Existem indústrias que reutilizam, né, esses materiais para a fabricação da matéria-prima ou até mesmo de outros produtos. Então, isso aqui é muito legal, né, porque a gente acaba ajudando as pessoas que trabalham com a coleta seletiva. Então, aqui, para você não ficar na dúvida na hora de separar alguns exemplos de resíduos que podem ou não ser reciclados, no seu livro tem aqui um exemplo, né, com esse quadro. Não reciclável, quais são os tipos de lixo, tá? O papel, né, o que pode ser considerado para ser jogado nesse recipiente lá de papel. O vidro, né, vamos supor que as garrafas de bebidas. O plástico, sacos, DVDs. E os metais, né, que são as latas de alumínio. Então, é importante você ter esse conhecimento para na hora que você encontrar, né, aquele tipo de lixeira, você saber qual material deve ser jogado em qual lixeira. Isso é a questão da coleta seletiva. Ok? E qual a importância, né, dessa coleta seletiva? A coleta seletiva de lixo, ela é de extrema importância para a sociedade. Ela gera renda para milhões de pessoas e a economia para as empresas. Ela também significa o quê? Uma grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos solos também e dos rios. E esse tipo de coleta, ela é de extrema importância para o desenvolvimento sustentável do planeta, tá? Então, vamos incentivar aí a coleta de lixo seletiva. Você pode estar fazendo isso também na sua casa e no seu ambiente de trabalho, ok? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado na hora da manipulação dos alimentos. Então, como a gente vem falando já desses cuidados e a gente não sabia o porquê desses cuidados, hoje a gente pode aprender o porquê desses cuidados, né? Olha só, inúmeras doenças que podem ser causadas por um alimento contaminado. E eu tenho certeza que você não quer ser, né, um causador dessa contaminação. Então, por isso que hoje a gente pede atenção para vocês em relação a esse tema e que a partir de hoje você dê uma atenção maior na hora do preparo dos alimentos. Lembre-se dessa aula e evite qualquer tipo de contaminação, né, professora? Ah, com certeza. Então, hoje a aula ela foi bem rica,
para também que eles possam ter essa noção e ver mais detalhes, né? Que não é só o alimento, né? Isso. Não é só o alimento, são os resíduos, enfim, o ambiente. Por isso a importância da higiene, você está sempre fazendo as coisas com responsabilidade, fazendo a sua parte, que é interessante. Isso mesmo. Então, espero que tenham gostado da aula e agora a gente vai fazer o intervalo para que vocês possam realizar a atividade e logo após a gente vem com a correção das atividades, ok? Ok, pessoal? Agora a gente está retornando para a correção das atividades. Espero que vocês tenham conseguido realizar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode encaminhar para a professora Ângela, que ela vai estar lendo no chat, compartilhando com a gente, e a gente vai discutir aqui a sua dificuldade, ok? Então vamos lá para a correção da questão 1. Bom, a questão 1 nos fala que os alimentos contaminados podem gerar perigo para a saúde das pessoas. Cite quais são os tipos de contaminação que podem ocorrer nos alimentos. A gente viu que 3 tipos de contaminação podem provocar nos alimentos, né? E quais são elas? Bom, nós temos a contaminação por organismos vivos, que também são conhecidos como perigos biológicos. Temos a contaminação por substâncias químicas, né? Que são os perigos químicos. E a contaminação física. A gente viu na aula que esses 3 tipos de contaminação, elas são importantes, né, ser evitadas, pois qualquer tipo pode provocar, né, uma doença nas pessoas que consumirem esse alimento. Então não tem um tipo menos perigoso que outros. Todos precisam de uma atenção e devem ser evitados. E a gente viu, né, durante a aula que que a gente pode fazer para evitar essa contaminação? É através dos cuidados, né, com a sua higiene pessoal, com a higiene do ambiente, cuidados com a água, com o lixo, né, professor? Então é um conjunto de fatores que podem minimizar o aparecimento dessa contaminação nos alimentos. Com certeza, são o que nós chamaríamos dos procedimentos operacionais. Então, todos aqueles cuidados que vocês têm diariamente, é o recebimento, o armazenamento, o pré-preparo, o preparo, também na hora do porcionamento, né, professora? Também. A questão da higienização dos utensílios, o ambiente também tem que estar bem higienizado, a coleta também, né, do lixo, dos resíduos, né, essa questão da separação, você ter o compromisso de não deixar resíduo nenhum, de deixar limpo o ambiente, ou seja, deixar limpo conforme você encontrou, né? Então fazer sempre essa parceria com o outro turno para ter sempre harmonia e tudo sair da mais perfeita forma. Isso mesmo. E assim, a gente falando em relação a isso, né, como a professora colocou bem a questão do armazenamento, uma coisa que preocupa a gente, que a gente já viu acontecer em várias escolas, é quando a produção do alimento acontece em um período, vamos supor, acontece de manhã, para ser servida à tarde. Então isso, ele é um grande perigo, certo? Quem pode garantir que esse alimento não vai acabar se contaminando até o momento de servir esse alimento para as crianças? Você não pode dar certeza de que ele não vai ser contaminado. Então não tem como a gente garantir que o alimento não vai estar contaminado. Então o ideal é que o alimento seja preparado já próximo do momento de servir para as crianças, né? Claro que a gente entende, às vezes, a correria, algum problema, mas agora a gente vê que qual a importância desse alimento não ficar muito tempo exposto à temperatura ambiente, porque como a gente viu, o que a bactéria precisa para ela se proliferar? Do alimento que ela adora, o alimento de tempo e temperatura. Então se eu deixo por um tempo, né, muito longo em uma temperatura ambiente, é um ambiente ali propício para a proliferação das bactérias e dos micro-organismos, né, professora? Isso. Por isso que às vezes perguntam, muitas pessoas chegaram a me perguntar assim, mas por que, professora, que você tem que fazer perto já de servir alimento? Então vocês estão vendo agora a importância, o porquê que se tem que fazer o alimento já
mais próximo de ser servido, você fazer esse planejamento justamente para evitar possíveis doenças, possíveis agravos à saúde, né? E uma escola que se tem uma grande quantidade de alunos, nós jamais queremos que isso aconteça. Né? E assim, como um exemplo, né, eu acho que foi semana passada que a gente viu no telejornal, é uma escola, né, não é no nosso estado, é em outro estado, que justamente aconteceu essa contaminação por alimento. 20 crianças foram contaminadas, né, e aí o que aconteceu? A escola acabou tendo que fechar por um período até descobrirem qual era a causa. E para isso, o que eles fazem? A coleta, né, de uma amostra da alimentação que é servida na escola. Então, se realmente, né, for comprovado que é a alimentação que causou, né, essa infecção nas crianças, olha aí, né, a consequência que pode causar. Você, como é o responsável por essa manipulação, pode ser o grande responsável. Então, não é isso que a gente quer. Então, por isso que a gente pede atenção na hora da manipulação dos alimentos, ok? Então, vamos lá para a questão 2. Bom, a questão 2 diz: em relação aos tipos de contaminação dos alimentos, assinale a alternativa correta. Bom, a alternativa A fala: a contaminação por organismo vivo ocorre desde a produção da matéria-prima, que é na plantação, até a mesa de quem está consumindo o produto. A gente viu que não é, né? A contaminação por organismo vivo não acontece assim, certo? Esse tipo de contaminação é o que? A contaminação química, tá? Questão B. A contaminação por substâncias químicas, ela pode ser provocada por bactérias e fungo. Também não, a gente viu que bactérias e fungos, ela é causada na contaminação biológica, certo? A questão C fala que a contaminação física, ela acontece devido à utilização de grande quantidade de agrotóxico na agricultura. Errado também, né? Esse tipo de contaminação é a contaminação química. E a alternativa D, que é a alternativa correta, ela fala que a contaminação por organismo vivo, né, que é a contaminação biológica, ela pode ser exemplificada quando o pão apresenta uma aparência esbranquiçada ou esverdeada, indicando que esse alimento está contaminado por fungos. Correto, né? A gente viu isso durante a aula, que é uma maneira da gente identificar uma contaminação física. E a questão E fala que a contaminação por substância química, ela ocorre quando são encontrados materiais estranhos no alimento, como por exemplo cabelo, pedra e inseto. A gente viu que não é a química, né? E sim a física, tá? Então, a questão 2, como resposta, nós temos a alternativa D. A questão 3 fala que quando os alimentos estão estragados ou contaminados por micro-organismos, podem transmitir doenças para os consumidores. Em relação às doenças transmitidas por alimentos, a DTA, né, que é conhecida assim, é para assinar a alternativa correta. Bom, a alternativa A fala que a intoxicação, ela é uma doença causada após a ingestão de alimentos contaminados com substância química. Não, né? Tá errado, não é substância química, e assim por micro-organismo, tá? A questão B fala que a intoxicação química, ela é um tipo de doença manifestada após a ingestão de alimentos contaminados com toxinas, produzidos por bactérias que já estavam lá presentes, né, e tiveram tempo e temperatura suficiente para se multiplicarem. Então, a gente viu que a química não é por bactérias, e sim por algum, né, tipo, a questão de agrotóxicos, metais pesados, né, então são esses tipos de materiais. A alternativa C é a alternativa correta. Ela fala que a infecção é uma doença manifestada após a ingestão dos alimentos contaminados com micro-organismos patogênicos, que são capazes de multiplicar-se no estômago e no intestino humano. Ok, então essa alternativa a gente viu durante a aula que está correta, que essa é a característica da infecção. E a alternativa D fala que a intoxicação é um tipo de doença manifestada
após a ingestão de alimentos contaminados com agrotóxico. Então aqui a gente já viu que não é correto, porque os agrotóxicos, eles são características da contaminação química, certo? Então por isso que está errada essa alternativa, tá? Bom, e a alternativa 4, né, a questão 4, ela vem dizendo pra gente que, em relação à água, né, a água também pode ser um veículo de contaminação dos alimentos. Portanto, ela deve ser de boa qualidade, não deve ter gosto, nem cheiro, deve ser transparente e livre de micro-organismos perigosos. Em relação aos cuidados com a água, assinale a alternativa incorreta. A alternativa A diz que a água utilizada na cozinha da escola, ela deve ser sempre tratada. A gente viu que sim, né? Que não é qualquer água que pode ser utilizada. A gente tem que saber a procedência dessa água. A alternativa B. A higienização do filtro, ela deve ser realizada regularmente para evitar a contaminação da água. Ou seja, ela deve ter, né, ela deve ser higienizada periodicamente. Então não adianta nada eu ter o filtro se raramente eu higienizo esse filtro. Isso não é correto, ok? A alternativa C fala que ferver a água é uma forma de tratá-la, pois a fervura a 100 graus Celsius é capaz de eliminar quaisquer organismos vivos que nela esteja, né? Pois a fervura mata as bactérias e os parasitas. Então também é correto. A fervura da água, ela é uma maneira da gente tratar a água, tá? E a alternativa D, que é a alternativa incorreta, ela fala que o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, ele é um composto químico que, além de poder de sanitizar, ele também pode ser utilizado para tornar a água potável, né? Portanto, qualquer água sanitária pode ser utilizada no tratamento da água. A gente viu que não é bem assim, né? Que tem que ter um cuidado, tem que verificar qual é a água sanitária que você está utilizando para fazer essa sanitização da água, né? Então a gente viu que uma água sanitária que tem cheiro, ela não pode ser utilizada, porque ela vai transferir esse cheiro para o alimento, né, professora? Nossa, e como? Então todo cuidado é pouco, gente. Muita atenção, né? Nessa questão de manipulação do alimento, nessa questão de usar a água sanitária para fazer a higienização do alimento. Isso, e como a gente viu, né, na apostila de vocês, no livro de vocês, vocês têm a tabelinha lá para que a partir de hoje vocês possam estar fazendo essa sanitização da água. Lá tem dizendo, dependendo da quantidade de água que vocês forem utilizarem, está dizendo a quantidade de água sanitária você deve utilizar para tornar essa água potável. Então, a partir de hoje comece a fazer isso, né, que com certeza você estará tornando a água mais potável, né, uma água de boa procedência para que você possa utilizar no seu preparo dos alimentos, ok? E agora bora para a questão 5. A questão 5 vem falando a respeito sobre o lixo. O lixo acumulado em qualquer ambiente, principalmente na cozinha, ele é uma fonte perigosa de micro-organismo. Em relação aos cuidados com o lixo, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A fala: o lixo ele deve ser removido diariamente ou quantas vezes forem necessário durante o dia. Então a gente viu que isso é correto, né? Que é só a gente ver que o lixo está para encher e a gente tem que retirar esse lixo do ambiente. A alternativa B é a alternativa incorreta. Ela fala que o lixo ele deve estar sempre ensacado e em lixeiras, isso está certo. Sendo que essa lixeira, ela deve ficar sempre aberta para facilitar o quê? O trabalho do manipulador do alimento. A gente viu que isso é errado, né? Se a lixeira fica aberta, ela está do mesmo jeito contaminando. Não adiantou nada você colocar o lixo na lixeira, se ela estiver aberta, tá? Então, a gente tem que ter uma lixeira apropriada, que fique com tampa e tenha pedal, para que você não tenha um contato direto com esse lixo. A alternativa C fala: quando o lixo for removido do ambiente, né, da cozinha, ele deve ser armazenado em um local fechado e frequentemente limpa esse local. Também não adianta só colocar lixo, né, até a coleta pública. Então, isso aqui a gente viu que é correto também. A alternativa D fala que, após o manuseio do lixo, as mãos devem ser lavadas
para evitar a contaminação. Muito importante é essa alternativa, ok? Então, por isso que a gente sempre também fala sobre a higienização das mãos. Trocou de atividade, tem que higienizar as mãos, tá? Não é só higienizar a mão no início da atividade e não fazer nada, e não fazer mais essa higienização, tá? E a alternativa E fala que o lixo, quando exposto, ele atrai insetos, roedores e outros animais que são considerados veículos de contaminação dos alimentos. Também, né, a gente viu durante a aula que esse lixo, por que ele não pode ficar na cozinha? Porque ele atrai justamente esses tipos de insetos, tipos de animais que podem ser um contaminante para o alimento. Então, não adianta você ter todo o cuidado se esses tipos de insetos estão dentro da sua cozinha, né, professora? É verdade. Com relação à questão de higiene das mãos, a cada troca de atividade, é interessante também ressaltar e lembrar, professora, a questão da ida ao banheiro, né? Isso. Então, foi ao banheiro, passou um aperreio na hora da produção, quando voltar não é só a águazinha, né, professora? Não, é higienizar mesmo. Higienizar mesmo. Por quê? Porque eu vou mexer com o alimento, continuar lá na produção. Então, higiene pessoal também é tudo. A mesma questão, as unhas também estarem bem aparadas, né? Porque podem trazer alguns micro-organismos, não é? Isso mesmo. Então, na aula de hoje a gente conseguiu, né, ver quais são os perigos que podem causar a contaminação dos alimentos. Deu para a gente ter uma noção, né, aonde estão esses perigos, como que eles podem chegar, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, no caso a cozinha, quem são os veículos de contaminação, que a gente viu que somos nós mesmos, porque o nosso corpo é formado por bactérias. A gente viu que os insetos, as baratas, né, os utensílios se mal higienizados. Então, assim, a gente viu que tudo que está dentro do nosso ambiente realmente pode causar a contaminação do alimento. E a partir de hoje, você com certeza terá um cuidado maior, né, em relação a tudo isso que a gente viu na aula de hoje. Qual a sua consideração, professora, em relação ao tema, que é muito importante, né, para que a gente evite que nossas crianças sejam contaminadas? E ressaltando de novo, é o compromisso do profissional em todas as etapas do processo, professora. Como eu sempre falo, desde o recebimento, então eu sempre ressalto, desde o recebimento. Você recebeu, você armazenou, você foi pegar para preparar, você está preparando, você está porcionando. Na cozinha, o local da cozinha é específico do técnico de alimentação escolar e não do colega, do vizinho, para outras pessoas estarem transitando, que isso aí também facilita essa questão dessa contaminação. E a questão também dos usos dos EPIs, higiene do ambiente, no local onde se armazenam os alimentos, né? Então, são todos esses cuidados, são todos esses procedimentos operacionais, são diários, que tem que ser feito diariamente. Diariamente, você não se alimenta, você não faz todas as refeições? Então, assim, dessa mesma forma, você tem que fazer diariamente todas essas etapas. Você tem que cumprir para que, pelo menos, você minimize essa questão desse risco de contaminação. Isso mesmo, e como a professora falou em relação ao seu ambiente de trabalho, que é a cozinha, tome muito cuidado, tá? Se a pessoa entrar, você é o responsável por esse local, você deve exigir que ela entre adequadamente com uma touca, porque, vamos supor, você teve todo o cuidado possível, né, durante a manipulação do alimento. E aí vem um colega, né, lá do seu trabalho mesmo, e quer entrar na cozinha, quer ficar conversando com você e não colocou uma touca. E vai com o cabelo dele voe dentro da sua panela. Quem vai ser o responsável? Você. Vão dizer de quem é esse cabelo? É de quem produziu a comida. E não é isso que você quer, certo? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado e realmente exigir e mostrar para o colega o porquê que ele tem que entrar paramentado, né, no seu ambiente de trabalho. Porque senão, realmente, as consequências virão para vocês, os manipuladores dos alimentos, tá? Professora, só acrescentando aqui, daí a importância também de você técnico. Vocês verificam que eu sempre coloco a importância do técnico, de vocês fazerem algum tipo de atividade onde vocês vão levar esse tipo de informação que as pessoas não têm, né? Uma mini palestra falando desses perigos que tem esses contaminantes, porque as pessoas não têm esse tipo de conhecimento, essa noção, né? E às vezes elas pensam assim, mas é porque fulano, ciclano é chato, não deixa.
né? Isso é história, enfim, você pode estar levando ao conhecimento do teu gestor, ressaltando a importância, como ele é seu chefe imediato, ressaltando a importância de se ter o máximo de privacidade dentro da cozinha, que é o ambiente que você está produzindo um alimento, e uma refeição, que é para ser uma refeição de qualidade dentro de um parâmetro de segurança alimentar. Isso mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham conseguido, né, entender os vários tipos de contaminação que existe, e durante esse módulo a gente vai estar vendo, né, todos item por item. Na aula que vem já uma dica, né? A gente vai estar estudando essa questão de higienização pessoal, higienização do ambiente. Então a gente vai conseguir perceber também qual a importância, né, da gente estar realizando essa higienização no nosso ambiente de trabalho e na gente mesmo. Como a gente viu, nós somos transmissores de bactérias. Certo? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Estudem, revejam o conteúdo, tá, da apostila, e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, e até logo a próxima aula. Boa semana a todos. Professora, sua consideração? Eu quero mandar um grande abraço a todos os polos, falando que a participação deles é muito importante, não só na aula, mas também como na correção, né, das atividades, e para retirada de algumas dúvidas e até mesmo enviar algumas sugestões, né? Nós estamos aqui para levar o máximo de informação para vocês, tentar ajudar de uma certa forma, mas contamos com a participação, né? Então agradecemos a todos, um grande abraço aos tutores, aos alunos, e uma excelente semana, né, professora? Isso mesmo. Até mais.